Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de ensaios de materiais, né? Nossa primeira aula depois da prova. Espero que todos vocês tenham ido bem na prova, né? Ela está bem tranquila, né? De verdadeiro ou falso, né? Não tem como complicar muito. Em relação aos trabalhos, se eu não me engano, tem um grupo, tem um tema que ainda está sem dono. Então, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, eu vou conferir depois. Mas verifique se todos vocês estão com grupos, tá? Não quero ninguém trocando de grupo depois do prazo estabelecido, quero ter tudo bem definido já nessa época. Bom, vamos começar aí com mais uma aula de ensaios, né? Hoje é ensaio de flexão. Ensaio de flexão, que é o capítulo 6 do livro da Mauri Garcia, seguindo a ordem que o próprio livro propõe. Bom, o ensaio de flexão é um ensaio bem simples, né? A lógica por trazer ele bem simples. O que torna esse ensaio um pouco mais complexo é a carga teórica por trás dele. Né? Vocês estão no sexto período, então teoricamente vocês já fizeram mecânica dos materiais 1 e 2. Né? Vocês sabem que pode ser uma matéria um pouco enjoada, né? Um pouco complicada, tem muito conceito, muita coisa nova, né, pra gente pra vocês que estão na engenharia, né? Bom, mas vamos por partes, né? Primeiramente, o ensaio de flexão. Ele consiste na aplicação de uma carga crescente em alguns pontos de uma barra de geometria padronizada, que pode estar biapoiada ou engastada em uma das extremidades. A ideia do ensaio de flexão é provocar flexão. Lá de mecânica dos materiais, você deve lembrar que flexão, na realidade, é um tipo de esforço. A gente tem esforço de tração, de compressão, a gente tem um momento torsor, que é um tipo de esforço diferente, é uma solicitação diferente. E a gente também tem um momento fletor, que é outro tipo de solicitação. Tudo bem? Nesse ensaio, o que acontece? A gente apoia uma carga, uma amostra, uma barra, né, de geometria padronizada de acordo com a norma, e aplica um esforço, né, aplica uma força, uma carga crescente. Com isso, a gente consegue plotar um gráfico de carga por deformação. Né? A gente consegue calcular aquela deflexão, né? A deformação máxima, uma flecha, como também a gente pode chamar, como eu vou chamar aqui também. E calcular o deslocamento dos pontos de aplicação na carga atingida na flexão. Esse ensaio de flexão, ele é um ensaio alternativo a um ensaio de tração, de compressão, de torção. Né? É um ensaio muito usado na área de cerâmicos, de concreto, de madeira, de metal duro e de compósitos. Porque esse ensaio ele fornece dados quantitativos de deformação que esses materiais podem sofrer quando sujeitos a cargas de flexão. A gente sabe que flexão é um problema muito sério quando a gente está falando de materiais estruturais. Tudo bem? Então essa preocupação com a flexão ela pede que a gente faça um ensaio para avaliar como é o comportamento do material em flexão. Vou dar um exemplo até bem prático, bem recente que eu tive acesso, né? Tinha uma empresa, não vou lembrar o nome, que estava querendo fazer um ensaio no IFES, né? Aí no IFES de Aracruz. E eles estavam querendo fazer um ensaio de flexão. Né? Qual que era o material deles? Eles desenvolveram um compósito que era usado como pranchão, né? Que é como se fosse aquela barra que fica em cima do andaime, né? Para o operador, o trabalhador se apoiar. Né? Então, pranchão. Esse pranchão é de um material compósito. Então, o que eles querem avaliar? Eu tenho um pranchão, como se fosse uma placa, né? Uma placa, um paralelepípedo, que ele é apoiado dos dois lados e sofre uma carga no meio, que é o trabalhador em cima, né? A situação de momento fletor máximo é quando o trabalhador está bem no meio. Ele quer avaliar se é realmente seguro para ele estar lá. Eles já fizeram uns testes preliminares que já indicaram que é seguro, só queriam fazer um ensaio de flexão, propriamente dito, para ter certeza e ter um número também de qual valor de carga vai causar esse tipo, vai fazer com que esse material rompa, sofra ruptura. Então esse ensaio de flexão ele tem muita aplicabilidade. Talvez a gente não ouve tanto falar dele, porque para metais ele já é mais limitado. Porém,
para materiais mais frágeis, ele tem mais aplicação. Tanto que materiais dúcteis, como está escrito aqui, eles são sujeitos a esse tipo de carga, flexão. Sem submeter esse material a esse tipo de carga, eles vão absorver muita deformação. Né? Então pense, em vez de romper quando flexionado, ele vai deformar, envergar, entortar e vai ficar todo torto. Ou seja, eu não vou ter muita deformação, ele vai dobrar. A curva de prova vai dobrar. Então, para materiais dúcteis, esse ensaio não é útil, porque eu não vou chegar na ruptura, ele vai simplesmente dobrar. Aí já vai entrar numa outra área que é a de ensaio de dobramento, que é mais voltada para ensaio de fabricação, né, como a gente pode dizer. Então, como materiais dúcteis eles vão dobrando quando sujeitos a cargas de flexão, uma situação de flexão, vão dobrando indefinidamente, a gente não consegue fazer esse ensaio nesses materiais. Tá bom? Então, esse ensaio de flexão ele é limitado a materiais frágeis, materiais que vão romper. Né? Pensem numa barra de ferro, uma barra de aço. Né? A barra de aço, posso fazer um ensaio de flexão, pós os dois lados, aplico no meio uma carga, ela vai dobrar. Ela pode chegar, ela tem tanta utilidade que pode chegar até formar um U, né? essa barra. Então, para ensaio de flexão não tem muita informação, porque não vai ter ruptura. Tá bom? Materiais dúcteis não tem espaço quando a gente fala de ensaio de flexão. Um ensaio de flexão ele pode ser feito de 3 maneiras. Né? O que eu falei com vocês é um ensaio de flexão em 3 pontos. Tá? Tem 2 apoios embaixo e um ponto onde a carga é aplicada em cima. Né? Eu tenho um ensaio de flexão em 4 pontos, onde a barra ela é biapoiada embaixo e a carga ela é aplicada em 2 pontos. Tá bom? Em 2 pontos. Né? Separados uma distância padronizada. E eu tenho um método engastado, onde eu tenho uma barra engastada, eu aplico um esforço bem na ponta da barra, na extremidade livre, e aí a barra está engastada, vai sofrer com flexão. É um exemplo clássico lá de mecânica dos materiais. Os principais resultados do ensaio de flexão são o módulo de ruptura em flexão, o MOR, não tem nada a ver com círculo de Mohr, tá, gente? É módulo de ruptura em flexão. Módulo de elasticidade em flexão, que é o MOE, né, MOE. Módulo de resiliência em flexão e módulo de tenacidade em flexão. Eu vou falar um pouquinho sobre eles mais pro final da aula. O resultado obtido através do ensaio pode variar com temperatura, velocidade de aplicação de carga, defeitos superficiais, microscópicos também, e principalmente o resultado varia com a geometria da seção transversal da amostra. Esse aqui é um ponto bem importante, porque vários ensaios que a gente tem, eles vão independer da geometria da amostra. Porém, em flexão, em tratando de flexão, vai haver uma dependência com a geometria da amostra. Isso a gente nem precisa ir muito longe para lembrar, né? Lá em mecânica dos materiais, buscando um conceito rapidamente, voltando logo. Vocês podem lembrar que como que a gente calcula o momento, a tensão normal através do momento fletor? Se eu não me engano, a fórmula é momento fletor vezes C, que é uma distância, dividido por I, que é o momento de inércia. Esse momento de inércia, ele muda de geometria para geometria de seção transversal. Né? Então, o que isso quer dizer? Que o mesmo momento fletor, com a mesma dimensão em questão de distância, se mudar o momento de inércia, ele vai causar uma tensão diferente e, portanto, o resultado do ensaio vai ser diferente. Então, para ensaio de flexão, para o mesmo material, ele pode ter uma barra de seção transversal circular e uma barra de seção transversal quadrada. Posso fazer igual, com o mesmo material, eu vou ter resultados diferentes. Porque a geometria da seção transversal influencia na resistência à flexão. Tem geometrias que tendem a ser mais resistentes à flexão, tem geometrias que tendem a ser menos resistentes à flexão. Tá bom? Então, em nível de comparação, se a gente for comparar um ensaio com o outro, a gente tem que fazer com a mesma geometria. Tudo bem? Não faz sentido eu comparar um alumínio, que foi... Alumínio, nem falo alumínio, sei lá, um cerâmico, que foi submetido a um ensaio de flexão com uma geometria de seção transversal circular, com um outro cerâmico
que, que foi ensaiado com geometria de seção transversal quadrada. Não faz sentido, não tem como comparar. Né? Comparar duas coisas totalmente diferentes. Uma característica do ensaio de flexão que o torna muito atrativo também é que ele é um ensaio muito completo. Né? Você deve lembrar, quando a gente está fazendo a análise de uma viga, lá em mecânica dos materiais, né? A gente vai voltar muito em mecânica dos materiais hoje. Deve lembrar que a gente tem um esforço cortante e tem um momento fletor. Esforço cortante e momento fletor. O esforço cortante, né, que está associado totalmente ao momento fletor, esse esforço cortante ele vai gerar, no final de contas, uma tensão cisalhante na seção transversal. Certo? Então, quando eu submeto uma barra à flexão, ela vai estar submetida a um esforço cortante e, consequentemente, a uma tensão cisalhante. Porém, o próprio momento fletor, causado pela flexão, você deve lembrar que na área da superfície, né, na seção transversal, eu vou ter uma parte que é trativo e uma parte que é compressivo, de acordo com a posição da linha neutra, né? Você deve lembrar desses conceitos. O que acontece? Né? A parte trativa a parte trativa, obviamente, vai submeter a minha barra à tração e a parte compressiva vai submeter a minha barra à compressão. Então, perceba, no ensaio de flexão, a barra ela vai estar sofrendo tensões trativas, compressivas e cisalhantes ao mesmo tempo. Então, é um ensaio que considera uma condição grave de solicitações mecânicas. Tá bom? Ele pega vários tipos de esforços juntos. Nas máquinas de ensaio de flexão, os apoios sobre os quais descansa o corpo de prova, na maioria das vezes, são roliços, com a possibilidade de giro, que ajuda na diminuição da fricção ou atrito entre corpo de prova e suporte. Isso é só um detalhe em relação ao apoio. Para materiais cerâmicos, como já adiantei, por eles terem essa tendência de ser um pouco mais frágeis, o ensaio de flexão é mais útil para eles do que o ensaio de tração. Tá bom? O material frágil do ensaio de tração, ele praticamente vai pegar só a parte elástica, que é pequena. Vai misturar praticamente a tensão de escoamento com LRT com tensão de ruptura, não vai falar muita coisa. Para materiais frágeis em tração. No caso da madeira, a gente costuma fazer esse ensaio usando 2 pontos de aplicação de carga. Tá bom? A gente tem norma, como sempre, que rege o ensaio. Eu consigo determinar algumas propriedades como modo de elasticidade de flexão, módulo de resistência à ruptura por flexão, para tiras, chapas ou vigas, tendo os 3 tipos de ensaio. Eu tenho algumas propriedades que podem ser obtidas no ensaio. Aqui até fazendo um paralelo que a gente viu lá em ensaio de tração. Eu particularmente não gosto dessa diferenciação entre limite de elasticidade e limite de escoamento. O limite de elasticidade até a tensão máxima que o material suporta sem deformar permanentemente. Agora, o limite de escoamento e flexão é a fronteira entre comportamento elástico e plástico. É determinado da mesma maneira que em tração. Então, assim, esses 2 pontos aqui, eles têm uma diferença. Né? Porque o limite de escoamento ele é algo mais aproximado. E o limite de elasticidade, por outro lado, é difícil de determinar. Então, eles muitas vezes se misturam, tá? Limite de escoamento e de elasticidade. O módulo de elasticidade, por outro lado, é a relação entre tensão e deformação dentro da região de comportamento elástico. Tá bom? É importante destacar que a lei de Hooke aqui ela funciona também, mas só dentro da região de comportamento elástico. E, obviamente, esses valores de tensão de escoamento e módulo de elasticidade em flexão são totalmente diferentes daqueles obtidos em tração ou compressão. Até porque a natureza dos esforços, das solicitações mecânicas, é diferente. É importante destacar que essas propriedades elas variam com alguns parâmetros, como as dimensões do corpo de prova, como eu já comentei, microestrutura, tensões residuais no corpo de prova, condição de operação ambiental, manuseio de operador, variação de temperatura e, obviamente, a aferição do equipamento.
Aqui, ó, agora botando imagens pra gente ver o que se trata, né? Aqui na esquerda é um ensaio de flexão 3 pontos. Perceba que eu tenho uma barra biapoiada, tem 2 apoios, e eu tenho uma carga que é aplicada no meio dela. Que essa é uma situação extrema de flexão. Ela vai sofrer flexão. A gente sabe que as fibras de cima dessa barra, elas vão tender a sofrer compressão, enquanto as fibras de baixo tendem a sofrer tração. Tá bom? E aqui eu tenho esse Vzinho aqui, que é o deslocamento, que é a deflexão, ou que a gente chama de flecha também. Não sei como que vocês aprenderam isso lá em Mecânica dos Materiais. Eu costumo chamar de deflexão, mas eu vejo que alguns livros mais antigos chamam de flecha. Os professores também os chamam de flecha, né? Não quer dizer que eles são antigos, mas às vezes a gente aprende de um jeito e a gente repete desse jeito. Né? Meu professor que eu fiz isso pela primeira vez, que eu conheci essa matéria, chamava de deflexão só. Então eu não sou familiarizado em chamar de flecha. Aqui, do outro lado, do lado direito, eu tenho um ensaio de flexão em 4 pontos. Né? Perceba que aqui eu tenho uma barrinha pequena, que ela vai ser conectada em 2 pontos à minha barra principal, e nesses 2 pontos que vão ser aplicado o esforço. O esforço igual. Então aqui eu tenho um ensaio de flexão em 4 pontos. Aqui o método engastado, né? O método C, eu tenho uma viga engastada, que no caso é uma barra, corpo de prova. Eu aplico o esforço bem na extremidade, livre, né? Causando uma deflexão aqui, que é visualizada também. Aqui eu tenho uns tipos de ensaio, curva características de ensaio de flexão. Na verdade, perdão, fui ver aqui, eu acabei lendo besteira. A curva característica do ensaio para diferentes geometrias, né? Obviamente, como é que está a curva. A primeira curva aqui é essa viga em forma de I. Né? Perceba que o esforço máximo até a ruptura é maior, né? Mas a flecha não é tão grande. Na seção transversal do corpo de prova retangular está intermediária, a circular aguenta uma carga menor, mas tem uma deflexão maior. Essa relação de seção transversal do corpo de prova com a deflexão é uma relação interessante. Vocês vão ver isso com mais calma lá na disciplina de seleção de materiais no próximo período. Por quê? Porque tem situações de aplicação onde eu quero que ele resista uma carga muito alta. Então, essa viga em forma de I é mais adequada. Porém, tem situações onde eu quero que tenha uma deflexão maior. Então, essa viga circular é mais adequada. Então, depende do tipo de aplicação da minha barra, né? Do material que eu quero utilizar. Onde eu quero aplicar ele. Esse ensaio é muito usado em materiais frágeis, né? Cerâmicos estruturais, né? Metal duro, ferro fundido, né? É um excelente exemplo de material frágil. Muita gente confunde achando que é muito resistente. Por ser muito resistente, ele é dúctil, só que até o ferro fundido dúctil não é tão dúctil assim. As ferramentas, aços rápidos. Por esses materiais, devido à baixa utilidade, não permitem ou dificultam a realização de outros ensaios. Para materiais dúcteis, não costumamos utilizar esse ensaio, como eu já adiantei. Os principais parâmetros são o modo de ruptura, né, que é a tensão que leva o corpo de prova à fratura total, e o modo de elasticidade, que representa o coeficiente de elasticidade do corpo de prova, que é o I, a rigidez. Rigidez em flexão. O método de 3 ou 4 pontos, né, é a aplicação da carga naquela configuração que eu mostrei na imagem. O equipamento tem que ser dotado de suportes ajustáveis, né, para apoiar minha barra. E um dispositivo de aplicação de carga, com medidor de deflexão ou curvatura, né, sendo que todas as dimensões são especificadas por norma. Então assim que a gente deveria ter, mas está tudo certo. No método engastado, né, o teste consiste no carregamento de um corpo de prova engastado, submetido ao momento fletor. Então é uma viga engastada, como mostrar a configuração. A gente mede o momento aplicado da flexão da barra. Esses valores obtidos pelo método engastado geralmente são úteis para determinar a deflexão de materiais. Né? Então são muito úteis para projetos de molas, por exemplo. É um tipo de ensaio que tem essa aplicação. Mas quando a gente fala de ensaio de flexão, a gente fala de 3 ou 4 pontos, geralmente.
Propriedades mecânicas em flexão. Como já adiantei, durante o ensaio, temos esforços normais e tangenciais na seção transversal do corpo, gerando um estado de tensão complexo, bem complicado mesmo, como é que pode dizer, elaborado no interior do material. Entretanto, a gente pode assumir algumas hipóteses que simplificam o problema. Tem um O a mais aqui que não deveria ter. Primeiramente, corpo de prova inicialmente retilíneo. Corpo de prova inicialmente retilíneo é uma hipótese. Segundo, material homogêneo isotrópico, a gente sabe que nem sempre é assim. A lei de Hooke sendo válida apenas na região elástica, obviamente. Aí a consideração de Euler-Bernoulli, né, onde as seções planas permanecem planas. Isso é uma consideração que é feita até mesmo em mecânica dos materiais, em algumas deduções, eu lembro de ver isso. Para essa consideração, admite-se que durante a flexão, as seções transversais do corpo de prova não sofrem deformação, mas apenas se curvam em relação ao centro de curvatura. Eu tenho imagem mostrando isso em seguida. Outra hipótese, que existe uma superfície neutra, onde a tensão é zero. Eu falei para vocês que na seção transversal, a gente tem uma área que é tração e uma área de compressão. Porém, tem uma região no meio onde a tensão é zero, que é a região da linha neutra, a superfície neutra, digamos assim. Essa superfície ela passa pelo eixo longitudinal do corpo de prova. O cruzamento da superfície neutra com qualquer seção transversal do corpo de prova gera uma linha chamada de linha neutra. Devem lembrar disso lá de mecânica dos materiais. Essa linha se encontra no centro de gravidade da seção transversal do corpo de prova e não se desloca durante a flexão. A inclinação ou giro da seção em relação ao centro de curvatura deverá ocorrer sobre essa linha. Tá bem? A distribuição da tensão normal na seção transversal é linear, com a máxima compressão na superfície interna, que é superior do corpo de prova, e a máxima tração na sua superfície externa, que é inferior. Como eu mostrei para vocês durante aquela imagem, né, as fibras de baixo, né, vão sofrer tração, as de cima vão sofrer compressão. Aqui é a consideração de Bernoulli, onde as seções planas elas não se deformam, permanecendo planas. É uma aproximação, uma hipótese que a gente faz em relação ao centro de curvatura, inclinando-se em relação ao centro de curvatura. Aqui é o destaque da superfície neutra, né? A superfície neutra ela está passando aqui no meio, só que a gente quando faz essa análise matemática, a gente não olha para a superfície neutra, a gente olha para a linha neutra, que é onde a superfície neutra corta a seção transversal que você está analisando. Essa linha neutra é uma linha onde a tensão vai ser zero. Aqui eu tenho a distribuição linear da tensão ao longo da seção plana no interior do corpo de prova. Tem as tensões de compressão e aquelas de tração. A gente sabe que a linha neutra ela divide isso aí. Essa imagem está um pouco confusa, mas é isso aí mesmo. Aqui eu tenho o método dos cortes, que vocês devem lembrar lá do mecânica dos materiais. Na prova eu não vou cobrar isso aqui, tudo bem, gente? Pedir para vocês fazerem conta. Mas vocês podem ver que os 3 tipos de ensaio não tem gastado 4 pontos ou 3 pontos, eu consigo fazer aquela análise da viga. Né? Faço um corte, calculo se fosse cortante, aumento o fletor, eu consigo fazer um cálculo disso. Tá bom? E com esse cálculo eu consigo saber quais são os valores dessas grandezas, né? De acordo com o intervalo que eu estou analisando. Tudo bem? Então isso aí está bem descrito aí. Tanto a força cortante quanto o aumento do fletor. Para os 3 tipos de ensaio. Aqui a gente tem os gráficos, né? Mostrando como se comporta tanto o momento fletor quanto o esforço cortante para os 3 tipos de ensaio. O que é interessante destacar? No ensaio de 4 pontos, a gente tem um momento máximo que ele está distribuído ao longo de uma distância. Então esse momento máximo ele não é tão grande assim.
Ele está distribuído ao longo dessa distância entre os dois pontos de aplicação de carga. No ensaio de 3 pontos, eu tenho momento máximo exatamente no meio. Então, uma situação extrema no meio. Tudo bem? Momento fletor máximo. E no terceiro ponto, eu tenho um momento fletor máximo exatamente no ponto de aplicação de carga, né, que é na extremidade livre do método engastado. Tá bom? Então a gente tem essa configuração do momento fletor e de cortante também. Né? De cortante a gente consegue ver como é que se distribui o cortante. O ensaio de 4 pontos ele se destaca que o esforço cortante entre na região entre os dois pontos de aplicação de carga, ele é zero. Lembrando que onde o momento fletor é máximo, o esforço cortante é zero. O esforço cortante é zero no meio do ensaio de flexão de 3 pontos. E o momento fletor, o esforço cortante nunca é zero no método engastado. Aqui a gente tem umas equações. A primeira coisa que vamos perguntar é como foi chegar a essas equações. Nós chegamos a essas equações através lá daquela matemática que vem na mecânica dos materiais. Sabendo disso, daquela matemática, dependendo da seção transversal, a gente sabe como calcular a flecha, o momento de ruptura, o modo de ruptura e o modo de elasticidade para todas as geometrias e para os 3 tipos de ensaio. Essa tabela aqui é para o ensaio de flexão em 3 pontos. Então a gente tem essas três grandezas para as 3 seções transversais. Lembrando que posso ter seções transversais diferentes também. E esse cálculo ele varia de seção transversal para seção transversal exatamente porque as características delas são diferentes. Né? O momento de inércia é diferente, né? A localização da linha neutra vai ser diferente. Tá bom? Então é isso aqui, a gente tem essas equações. É claro que não precisa decorar isso, tá bom, gente? Mas quando a gente já for fazer um ensaio, nós temos que ter isso em mente. Tem que conferir isso para a norma e ter em mente que muda a seção transversal, muda o tipo de ensaio, o meu cálculo é totalmente diferente. Aqui está para flexão em 4 pontos, o ensaio de flexão em 4 pontos, as equações um pouco diferentes. E aqui para o método engastado, que também me dá equações diferentes. Vocês podem ver que as equações elas mudam bastante de um modo para o outro. Aqui eu tenho um vídeo mostrando para vocês ensaio de flexão em resina acrílica um ensaio de flexão em resina acrílica. Para o ensaio é necessário um corpo de prova retangular. Aí vocês podem observar como isso está sendo realizado. Na máquina universal de ensaios, que tem uma base fixa e uma haste móvel. Eu tenho 2 apoios. O corpo de prova eu tenho esforço é apoiado vindo de cima, em 2 pontos fixos nas suas extremidades. E a carga é aplicada no meio. Esse é um ensaio de 3 pontos. A carga em seu centro. A velocidade de 5 mm por minuto. O indicador digital mostra a carga exercida e a distância percorrida. O programa do equipamento permite observar o comportamento. Então vocês podem observar como que é montado o gráfico, né, de maneira similar ao ensaio de tração. O centro do corpo de prova ocasionará a sua flexão, provocando tensões de compressão na parte superior do corpo de prova, tração na parte inferior e cisalhamento nas extremidades. A carga máxima suportada ocasionará fratura da amostra. Vocês podem ver que ocorreu a fratura. Após o ensaio, o programa gera um gráfico de força por deformação, onde é possível avaliar o comportamento mecânico da amostra. E é basicamente isso, né, de maneira bem simples. Bom, pelo menos as outras vezes que eu mostrei o vídeo, não deu pra ouvir o áudio do vídeo, né? Eu tô falando com vocês com o áudio no meu ouvido, então tá um pouco complicado. Mas o ensaio é aquilo ali, gente. É aplicar a carga bem no meio com 2 apoios. E a própria máquina vai registrando. Tem máquina que a máquina universal, ela permite isso. Tem programa que faz o cálculo, plota o gráfico pra gente. A gente pode manusear esses dados. Aqui eu tenho outro ensaio agora de 4 pontos. É com madeira isso aí, né? Acho que isso é com um palitinho, picolé praticamente. Alguma coisa desse tipo. Para exemplificar. Perceba como é que é realizado o ensaio. Eu tenho dois pontos de aplicação de carga.
bem espaçados. Aí, claro que está sendo medida aí a deformação, a carga, para plotar um gráfico. Esse aqui é um ensaio de 4 pontos, até o momento onde acontece a fratura, tá bom? A fratura do material, a fratura do corpo de prova. Isso aí, olhando para esse ensaio, fica muito claro porque que a gente não pode fazer com material dúctil. Se esse material que tivesse sendo ensaiado fosse dúctil, o que ia acontecer? Ele ia ficar em formato de U. Ele ia, a carga ia aumentando, ia forçando mais e mais e mais, ia chegar a um ponto onde onde ele não ia quebrar, ele ia simplesmente dobrar. Isso é um ensaio de dobramento, não só de flexão. Outro ponto importante desse ensaio, como vocês podem ver, os apoios são roliços, né? Para evitar que tenha atrito ali, ou reduzir, na verdade, evitar é difícil, né? Reduzir o atrito entre o corpo de prova e o contato ali do apoio, tá bom? O modo de ruptura ou resistência à flexão é o valor máximo de tensão de tração ou compressão nas fibras externas do corpo de prova no ensaio de flexão. Como o cálculo do MOR é baseado em diversas considerações, o valor do modo de ruptura calculado é maior que o valor real. Tá? Então, para chegar nesse valor de modo de ruptura, que vai daquelas equações lá, que eu trouxe lá da mecânica dos materiais, eu fiz algumas considerações. Como vocês viram, eu fiz hipóteses, né? E essas hipóteses, elas afastam o meu resultado obtido, teoricamente, pelo resultado real. Então, o valor que eu meço, geralmente, ele é maior que o real. Então tem que aplicar um fator de segurança aí para se salvaguardar, né? Para garantir que meu resultado é confiável. Então se eu calculo o modo de ruptura lá de sei lá, 100 megapascal, eu não vou submeter esse material a 100 megapascal. Tem que aplicar um fator de segurança ali que permita que eu utilize esse material com certa tranquilidade. Até porque as equações que me dão o valor do MOR, do modo de ruptura, elas ignoram condições internas do corpo de prova. Então, se o corpo de prova ele for muito poroso, tiver muitos defeitos internos, tiver uma trinca preexistente, isso é ignorado no cálculo. E esses defeitos todos fazem que a resistência seja menor do que a calculada mesmo. Por isso que é importante a colocação de fator de segurança adequado. A medida da flecha para cada carga aplicada permite a determinação do módulo de elasticidade do material, que é o MOE, M-O-E. Utilizando a equação geral da flecha para cada tipo de ensaio, chega-se ao valor do módulo de elasticidade do material de teste. Então a gente usa a equação da flecha para chegar aqui. Nesse módulo de elasticidade. Essa equação da flecha está mostrada bem aqui atrás. Aqui, para cada geometria e para cada tipo de ensaio. Eu também posso calcular o módulo de resiliência na flexão e o módulo de tenacidade na flexão. Tá bom? Sempre levando em consideração a flecha para a geometria e para tipo de ensaio. Aqui eu tenho duas equações, que eu tirei do livro mesmo. Em si, o modo de resiliência em flexão. Vocês podem ver como é que ele é calculado. Leve em consideração a tensão, limite de proporcionalidade. Momento de inércia da seção em relação à linha neutra. O próprio valor do modo de elasticidade mesmo. A distância da linha neutra à fibra externa, onde aconteceu a ruptura, e a área da seção transversal. O módulo de tenacidade e flexão ele é calculado dessa maneira que está mostrado aí embaixo, de tenacidade. Ele é a área abaixo do gráfico, né, do gráfico, uma aproximação pelo menos. E a carga máxima, vezes a flecha máxima, vezes 2, né, dividido por 3 vezes a área da seção vezes o comprimento. Tá? Isso tudo foi deduzido. Tá? Trazendo a equação para vocês aqui só. Então é isso, gente. O ensaio de flexão é um ensaio, em questão de realização, de execução, ele é simples. Só que a gente tem que tomar muito cuidado interpretando os seus resultados. Né? Os seus resultados podem ser um pouco traiçoeiros. Né? Como eu falei, dependem muito do tipo de ensaio, comprimento da amostra. Você pode perceber que é uma mesma amostra idêntica. Se tiver um comprimento um pouco maior, né, como pode estar aqui no gráfico, eu vou mudar totalmente o meu valor de módulo tenacidade e flexão.
Então, as propriedades que elas são muito sensíveis às dimensões do corpo de prova, tá bom? Mas o meu ensaio de flexão é um ensaio útil, que me dá informações interessantes, que me fornece uma noção de como o material vai comportar em determinadas situações de solicitação mecânica, e por isso é um ensaio muito utilizado, tá bom? E para finalizar, no desafio 8, né, é um exercício que eu tirei do livro mesmo, para o resultado do ensaio de flexão em 3 pontos, o resultado está embaixo. Determine o módulo de ruptura, módulo de tenacidade e módulo de elasticidade, nos 3 módulos. Então a gente tem esses 3 módulos para ser calculados. Calculem isso aí. Tem os dados aqui no meio de comprimento do corpo de prova, diâmetro de corpo de prova, distância circular. Então vocês podem fazer o cálculo a partir disso. Se vocês pegarem para ver o livro, vocês vão ver que vai ter muita informação a respeito dos cálculos, né, de como que ele chega no valor de tensão máxima, no valor de tensão saliente máxima, tensão normal máxima. Só que eu acho que vocês já viram lá em mecânica dos materiais, né? Aqui é ver como é que o ensaio é realizado. Vocês viram que para realizar mesmo, ele não é tão complicado, né? Então, teoricamente, uma máquina adequada ela vai ter até um programinha que vai me dar mais informações adequadas sobre o ensaio. Tá bem? Em relação ao desafio, resumo, mesmo esquema de antes, tá bom, gente? Entregar só na semana da prova 2, não se preocupem com isso agora. É legal vocês assistirem a aula e fazer, que já tá pronto, não tem que preocupar com aquilo. E à medida que vai saindo aula, vocês vão fazendo. Nossas próximas aulas aí são ensaio de fluência e de fadiga, aí tem de impacto, de tenacidade à fratura, tem um de ensaio de fabricação também, onde a gente vai abordar o ensaio de dobramento. Mas é isso aqui, é isso aí, gente. A aula foi essa. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Tenham uma boa semana e até a próxima.